O amor, tão antigo quanto a humanidade, tão atual quanto uma notificação no celular. Na Grécia, ele já foi dividido em formas: eros, o desejo intenso; filia, a amizade verdadeira; ágape, o amor universal; e storge, o afeto familiar. Em Roma, o amor era mais prático, associado a alianças políticas, mas também à paixão desenfreada. Filósofos o viam como um impulso vital, como busca pelo outro que nos completa. Já os sociólogos o encaram como construção social, algo que muda com o tempo, com costumes, com a cultura. Hoje, entre telas e toques, entre liberdade e solidão, o amor continua sendo um enigma. Um sentimento que atravessa séculos, corpos, histórias. Mas será que todos vivem da mesma forma? Buscamos o amor, mas onde ele mora? Amor, para mim, significa fases. É a força que move o mundo. É feito o vento. O vento a gente não vê, mas a gente sente. Quando é que foi teu primeiro contato com o amor? Ai, ficou vontade de chorar. Eu poderia dizer que foi quando eu nasci, né? O amor que eu tive dos meus pais. Mas esse amor também é muito fácil, porque a gente já nasce com ele. A gente já nasce sentindo ele. Mas aí eu costumo dizer que quando meu irmão nasceu... Peraí. Quando meu irmão nasceu, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Mesmo eu tendo, 5 anos, eu costumo dizer que foi o melhor presente que minha mãe deu pra mim, porque ali eu senti um sentimento que eu nunca tinha sentido antes. E ali pra mim foi quando eu tive contato de verdade com o amor. Meu primeiro contato com o amor, eu vou dizer, foi pela arte. Foi quando eu me vi ali apaixonada em fazer algo. Porque como criança, eu não sabia o que era amor. Eu via minhas primas amando, eu via amores que eu dizia desde cedo que eu não queria que acontecessem. Então, assim, minha intimidade com amor romântico não foi boa. Meu primeiro contato com amor romântico foi dos meus pais. Então, era um amor que eu não queria para minha vida. E eu via a minha mãe falando sobre amor que machucava. E eu não queria esse amor. Eu disse sempre que o primeiro grande amor da minha vida seria eu mesma. E aí eu comecei a ir em busca de um amor que me preenchesse. E foi na arte, desde cedo. O meu primeiro amor foi quando eu morava em Roçadinha, numa cidadezinha, uma usina que tinha aqui, que é desativada. Mas não deu certo. Você acredita em amor para a vida toda? Acredito, porque o meu amor vai ser para a vida toda. Eu amo meu marido como se ele estivesse aqui agora. Para mim, a presença dele é constante dentro do meu coração. Porque eu não acredito no amor de 3, 4 vezes. Eu acredito no amor sincero que dure para sempre. Eu falo sempre que não acredito no amor. Mas como é que eu posso dizer que eu não acredito no amor se eu sou uma pessoa tão apaixonada? Então eu digo, eu não acredito no amor, mas é porque eu deixei de acreditar no amor de algumas pessoas. Eu deixei de acreditar em um amor que as pessoas diziam me dar e que não era o amor que eu esperava. O primeiro grande amor da minha vida é o das minhas filhas. Então, assim, amor de fases. Eu tive o amor artístico, o amor em busca dos sonhos, e eu sempre quis ser mãe. Eu sempre soube o que eu queria fazer, desde criança. Eu sempre quis ser artista, eu sempre quis ser mãe, e eu sempre quis me realizar nesses tipos de amor. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada. Você já teve alguma experiência negativa com amor? No amor romântico, todas. Eu tive todos os tipos de relacionamentos. Todos. Eu já tive relacionamentos tóxicos, onde eu fui tóxica, onde foram tóxicos comigo. Eu tive relacionamento onde eu amei demais e não fui amada. Eu tive relacionamentos onde me amaram demais e eu não consegui dar em troca. Eu tive amores de amizades, de muitas decepções, porque o amor machuca? O amor machuca porque ele vem de quem a gente ama. Então, assim, como é que eu posso também, assim, falar tão mal do amor se fui eu
que plantei nesses terrenos. Quando a gente é adolescente, a gente costuma idealizar um conto de fadas, né? Então, assim, tudo a gente sente muito, tudo a gente acha que é amor. Só que amor eu acho que a gente sente quando começa a passar pelas dificuldades e escolhe ficar com aquela pessoa. Antes de eu estar com a pessoa que eu estou, achava que aquilo era amor. Mas aí acabou, e aí eu encontrei uma pessoa e a gente começou naquela paixão de adolescente, que tudo é amor. Mas aí veio a primeira dificuldade, ele acabou ficando doente, e aí poderia, ser o fim para algumas pessoas, por N motivos que essa doença dele poderia trazer, mas optamos ficar juntos e estamos até hoje. E aí, amor também é estar com o outro nos momentos difíceis, e ali eu senti que era o amor. Eu estudava aqui num colégio chamado Costa Azevedo. E eu tinha uma colega, eu ainda tenho hoje, ela mora em Caruaru, que ela morava em Laje Grande. E lá em Laje Grande tinha um rapaz que eu não conhecia, mas ele estava de olho em mim. Aí ele mandou um bilhete para mim. Esse tempo era bilhete, né? Mandou um bilhete e uma foto. Comecei a ler o bilhete. E ele falando que queria namorar comigo, né? E eu fiquei namorando com ele. E ele era muito bom para mim, muito bom para minha família. Todos sentiram quando ele foi. E ainda hoje a gente sente a ausência dele. Ele era meu marido. Ele era meu amante. Ele era meu amigo. Ele era meu pai. Depois de Deus, ele era tudo para mim aqui. Eu sempre falava para ele: tu sabia que depois de Deus eu te amei muito? Aí ele fazia assim: não, eu nem sabia. Mas eu amava, eu ainda amo ele muito, muito mesmo. A lembrança dele não me sai. Aqui na minha casa é cheio de lembrança dele. Muita gente fala: se eu fosse você, eu saía dessa casa, eu vendia isso, eu vendia aquilo. E o meu coração eu vou deixar onde? Se eu tenho ele dentro do meu coração. Você vai casar agora. Como tá a tua cabeça para esse momento? Eu tô totalmente realizada. Como eu falei antes, a gente sempre idealizou viver um conto de fadas. E hoje, o que eu tenho, o que eu vivo, eu costumo dizer que é meu conto de fadas real. Eu encontrei uma pessoa que está comigo nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, que me impulsiona. Estamos juntos há 13 anos. Nós crescemos juntos, construímos nossos valores juntos. Então, assim, eu estou completamente realizada. Eu digo, eu posso não ter sorte no jogo, mas eu tive muita sorte no amor. Eu vou ser cancelada, não dá. As pessoas estão muito acostumadas a postar amor, a dizer que vivem o amor sem sentir o amor. Amor é sentir, certo? Falam assim, como professora, amor sentimento, amor abstrato ou amor concreto. Para mim pode ser os dois. A gente pode falar do amor abstrato, porque o amor precisa de alguém para existir, o amor precisa de algo para viver, para se subsistir. Não sei como seria tratado aí na língua portuguesa, mas... E se a gente for falar amor de Deus? Deus não precisa de mim para existir. O primeiro amor que nós tivemos foi o amor de Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso também. Porque se Ele não tivesse plantado esse amor no nosso coração, não existia amor para a gente ter pelos nossos entes queridos, pelas nossas famílias, pelo nosso marido, nossos netos, nossos sobrinhos. O que o amor mais te ensinou sobre si mesmo? A me amar. O amor me ensinou a me amar. Dizem assim, as pessoas são mal amadas. Eu não sei se eu fui mal amada, se eu amei de forma errada, mas de qualquer forma me ensinou a me amar. Porque, olha, quando você chega, clichê, no fundo do poço você só tem como sair. O Senhor tirou Gilvan de mim. Eu ficar sofrendo. Eu passei 44 anos nesse caminho que o Senhor me deu. Porque quem me deu ele foi o Senhor. Então, se eu estou nessa estrada, eu venho para outra estrada, esse caminho
É estranho para mim. E eu vou seguir sozinha? O senhor vai me deixar de seguir sozinha? Minha mãe se foi, mas minha mãe não morreu porque era viúva. E outra coisa, a primeira viúva do mundo não sou eu. Então me ajude com esse novo caminho. Eu preciso desse novo caminho. Eu tenho minha filha, tenho meus netos, tenho minha família, que precisa também de mim. Se não fosse, o Senhor tinha deixado eu ir com ele. Porque a minha vontade era essa, de ir nós dois. Mas o que prevalece é a vontade de Deus. Então eu preciso que o Senhor me tire da depressão, o Senhor me tire da ansiedade, porque eu não quero. Porque se o Senhor diz na sua palavra que levou todas as enfermidades, então eu não quero essa, porque não vem de ti. Eu preciso viver nesse mundo. Para mim foi muito doído ficar sem ele. Porque eu dependia dele e ele dependia muito de mim. Muito, muito mesmo. E um dia eu vinha da casa da minha irmã e parou um carro de frente de mim, assim de lado. Aí quando eu olhei, eram 2 padres. Um padre aqui chamado Padre Sandro e outro chamado Padre Zé. Padre José, me chamava Padre Zé com ele. E eu vinha muito abatida e ele falou assim para mim: Cida, eu vim te fazer um convite. Aí eu cheguei e disse: de quê? Aí ele disse assim: eu quero que tu seja ministro da Eucaristia. Aí eu disse a ele: eu não tenho capacidade para ser ministra da Eucaristia. Aí ele disse assim a mim: Deus não chama os capacitados. Deus capacita os chamados. Eu disse: então, o Senhor me dá um tempo. Eu vou orar, vou pedir a Deus se eu tenho esse merecimento. Se eu tiver esse merecimento, eu lhe digo. Aí eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus que se fosse da vontade dele que eu fosse uma ministra, porque eu acho assim, uma das coisas mais sagradas é a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo. Se eu tiver capacidade de pegar o teu corpo, o teu sangue, e oferecer ao meu irmão, que o Senhor abra esse caminho para mim. Aí eu comecei assistindo às reuniões, e o que mais me levou a ter o que eu tenho hoje pela coragem do meu luto foi quando eu fui ser ministra da Eucaristia, porque eu não queria mais nem ir para a igreja. Mas Deus é maravilhoso e Ele sempre dá aquilo que você pede. Você pedir com fé, acreditando, Ele lhe dá. Então foi assim que eu venci o meu luto. O meu luto foi muito doído. Muito, mas muito, muito, muito mesmo. Porque cada um sabe do seu coração, né? Sabe que eu passei dentro dessa casa, Deus comigo sempre, e sozinha. Muita gente diz: a senhora é uma guerreira, viver sozinha naquela casa, com tanta lembrança. Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que ficar. Porque eu não fui. E eu fiquei porque eu tenho ainda a minha missão. E Deus me deu essa missão. E hoje não é muito aceitável, mas eu vivo com esse luto. E que vai durar sempre. Mas só, como eu disse, lembranças e saudade. Porque não é o fim, né? A gente acha, morreu, acabou. Sim, acabou com o mundo aqui. Mas tem uma nova vida. E é nisso que a gente deve acreditar. Porque se a gente não acreditar nessa nova vida, o padre disse assim a mim: Dona Cida, a senhora ainda não aceitou ser viúva, né? Eu disse: não. Ele disse: enquanto a senhora não aceitar, a senhora vai sofrer demais. Eu uso minha aliança ainda de casada. Qualquer pessoa que olhar para mim acha que eu sou casada, mas eu sou ainda. Eu sou ainda, porque eu vou honrar o nome dele até o fim da minha vida. A gente se conheceu quando eu tinha 14 anos. Era
muito menina ainda. E aí ele mandou um oi pra mim no Facebook. Só que a foto de perfil dele era de uma pedra, a pedra da Serra Negra. E eu não costumava responder pessoas estranhas, só que, não sei, acho que o destino me fez responder aquele oi. E aí a gente começou conversando, só que a gente sempre foi muito diferente. Eu estudava em escola particular, tinha outro ciclo de amizade, ele estudava na escola pública, também tinha outro estilo de vida. E aí acabou que teve uma festa em um final de semana, a gente ainda sendo só amigos, e ele costumava muito sair pra festa, e aí teve uma confusão nessa festa. Só que meus pais estavam nela, e por coincidência do destino ou não, meu pai que tirou ele dessa confusão. Os caras estavam batendo nele lá, e meu pai entrou na briga e tirou ele. E aí no outro dia, minha mãe chegou comentando sobre essa história, e eu não sei explicar o porquê. No fundo eu senti que tinha sido com ele a confusão. E aí na mesma hora eu fui e mandei: oi, boa tarde, como tu tá? Aí ele foi e falou sobre a confusão. Eita, que coincidência, foi meu pai que te tirou e tudo mais. E aí a gente começou conversando. Eu tinha um namoradinho na época, ele ficava com várias meninas na época. Inclusive eu dava conselhos pra ele sobre as meninas que ele gostava. Mas aí a nossa amizade foi crescendo, até que um dia ele ligou pra mim e disse que estava apaixonado por mim. E aí eu fiquei totalmente sem reação, porque não passava pela minha cabeça, só que aquilo mexeu muito comigo. E aí a relação da gente foi mudando, na verdade, pra namorado não, a gente se gostava, né? E aí eu acabei com meu namoradinho da época, que inclusive foi um auê, porque todo mundo da escola achava que a gente era um casal assim. E a gente ficou se conhecendo, eu e Igor. E aí ele me pediu em namoro dia 22 de outubro. Eu aceitei, mas era aquele namoro escondido ainda, de adolescente. E aí depois de um mês, ele veio de surpresa aqui na minha casa, me pediu em namoro. E a gente começou a namorar. No começo não era o cara que eu queria pra minha vida, porque, como eu falei, éramos muito diferentes. O estilo de vida dele era muito diferente do meu. Aí a gente passou por alguns perrengues por causa disso. Mas até que a gente decidiu ter uma conversa séria, se for pra ficar, tem que ser assim. E aí a gente foi mudando, foi crescendo junto, construindo a relação que a gente tem hoje, que é de muito companheirismo e lealdade. E aí estamos juntos há 13 anos, já passamos por muita coisa, fui fase de escola, faculdade, formação, ingressão na vida profissional. E hoje estamos prestes a dar mais um passo, que é o nosso casamento e a construção da nossa família. Meu pai e minha mãe tiveram episódios de violência doméstica. Isso não é segredo e isso também não nos envergonha, porque isso faz parte do que nós somos hoje. Então, o meu pai, ele era violento, meu pai era alcoólatra, meu pai, ele batia na minha mãe. Eu, para fugir disso, para onde eu ia? Para arte. Eu ia brincar de boneca e eu ia para lá falar sobre o amor que eu idealizava. O marido, a mulher, vivendo felizes para sempre, os filmes, as novelas. Então, eu me travestia de uma personagem para fugir do amor opressor. Então, eu queria ser artista porque eu queria ser a mocinha da novela que no final, feita minha mãe, sofria, mas tinha um final feliz. Então, eu me escondi durante muito tempo. E eu acredito que eu não fui muitas vezes feliz no amor porque eu buscava esse amor de novela, que tinha todo o drama, que tinha todas as confusões, mas que no final todo mundo terminava bem. Então eu corria em busca disso. E eu via, voltando para minha mãe, a minha mãe chorar cantando uma música que não sai da minha cabeça até hoje, que era Amélia. E ela cantava assim, Amélia que era mulher de verdade, Amélia não tinha menor vaidade. Acho que é assim a letra. E eu via minha mãe chorar, cantar, dizendo que a Amélia era mulher de verdade, não tinha a menor vaidade, e essa que era a mulher de verdade. Eu dizia, pois eu não sou essa mulher de verdade. E eu me arrepio, porque eu disse, mulher tem vaidade sim,
Mulher de verdade não é a que chora por amor. Mulher de verdade é a que não quer ser essa mulher. E eu dizia, eu não quero ser a minha mãe. Eu não vou crescer seguindo essa mulher de verdade. Mulher de verdade é quando ela escolhe ser o que ela quer ser, sem feminismo. E o que a senhora diria para alguém que está procurando um amor? Nos tempos de hoje, que é um pouco mais difícil, a gente deve fazer assim, pensar em muita coisa. Em muita coisa. Porque hoje em dia, um amor, para ser bem sincero, ele está um pouco difícil. Então, eu digo que o amor, para quem está procurando agora, deve ficar muito atento. Porque sempre a gente acha que ama, aí depois a gente se decepciona. Respeite. Se você respeitar o outro, se respeitasse, né? Se no mundo houvesse o respeito, o mundo seria melhor. As redes sociais, elas estão cheias de falta de respeito. Falta de respeito pela escolha do outro. Falta de respeito pelo amor do outro. Deixem os outros serem os outros. E seja você o seu grande amor e tá tudo certo. Por mais que seja difícil, a gente vive numa sociedade que tudo é muito banal. E a gente quer tudo de imediato. Mas que você não desista, porque por mais que demore, todo mundo tem aquela pessoa especial reservada para você. Às vezes não é fácil, às vezes a gente tem que passar por adversidades para encontrar ela. Mas a gente encontra, então não desista. O amor é o melhor sentimento que existe no mundo. Eu sou totalmente realizada por encontrar o amor. Não só no meu companheiro, como na minha família, como nos meus animais. Eu sou enfermeira, eu costumo dizer que no hospital é o lugar que a gente vive e vê o amor real todos os dias. Então, assim, não desista, porque é a coisa mais linda e o sentimento melhor do mundo. Nas palavras de quem ama, nas memórias de quem perdeu, nos olhos de quem ainda espera, porque talvez o amor não se explique, se escute.